Bacana, mais uma aula, mais um módulo iniciando aqui. E nessa aula vamos falar aqui sobre arremate, um dos padrões que eu mais gosto de operar, principalmente arremate nível 2, que é mais fácil. E vamos entender melhor sobre esse padrão aqui. Arremate, nós fazemos a operação na segunda vela do movimento. Mas o que será esse padrão arremate? Fazemos a operação na segunda vela do movimento. Porém, para a gente conseguir fazer a operação na segunda vela, a primeira vela vai sofrer um pouco, porque ela vai ter que carregar nas costas algumas ou várias confluências. A primeira delas é justamente a formação do padrão pela primeira vela. Eu vou ler uma frase grande, mas no final você vai entender que ela nem precisava de ser uma frase tão grande assim, de tão simples que é. Vamos lá. Como que é a formação do padrão? A primeira vela precisa ter o pavio de abertura maior do que o pavio de fechamento da última vela do movimento anterior. Beleza, parece difícil, mas vamos imaginar uma reversão de topo. Veio uma vela verde e uma vela vermelha. A primeira vela do movimento de baixa tem que ter um pavio na abertura maior do que o pavio de fechamento da vela anterior do último movimento, da última vela do movimento anterior. Então, beleza, ó. Se o pavio da primeira vela é maior, ele arrematou a compra aqui atrás. Agora a reversão de venda para compra, reversão de fundo. Vela verde, se o pavio dela for maior do que o pavio da vela anterior, já tivemos a formação do padrão. Certo? Então, assim, eu li uma frase grande, mas é isso daqui, o arremate. É quando o pavio da primeira vela da reversão é maior do que o pavio da última vela da reversão. Tá? Além disso, além da formação do padrão, nós precisamos de algumas confluências ainda na primeira vela. Tá aqui, ó, primeira confluência. A primeira vela precisa se conectar com alguma região. A primeira vela também precisa romper alguma região. E a primeira vela precisa deixar um pavio de interesse, ou seja, aquele paviozinho de fechamento. Entendeu? Então, olha só, uma, duas, três confluências. Além da formação do padrão, temos mais três confluências. Só que, se faltar uma das confluências, ainda dá para pegar a operação. Mas se faltar duas delas e tiver apenas uma das três, não compensa. A assertividade vai ser muito baixa e às vezes não vai nem respeitar. Então, das três confluências aqui embaixo, ó, tem que ter as três ou pelo menos duas. Beleza? Então depois você memoriza essa foto, o que tem que ser feito para você poder pegar a operação na segunda vela do movimento. Vamos lá. Continuando agora a aula. Aqui nós temos as duas reversões, a de topo e também a de fundo. Beleza, vamos lá. Ó. Reversão de topo. Eu vi que nós fizemos aqui o arremate, tivemos o arremate. A operação vai ser na segunda vela aqui. Ó, tá? O que vem a ser o arremate? Eu vou explicar para você. A compra chegou a ter esse pavio aqui, depois teve só venda, até o fechamento da vela. Próxima vela era de compra também. Ela rompeu o pavio da vela anterior, chegou até aqui no topo, voltou na sua abertura e trocou de cor. Quando acontece essa reversão com troca de cor, nós falamos que aqui nessa região, a venda arrematou a compra. Correto? Reversão, quando a primeira vela tem um pavio maior do que a vela anterior, nessa região a venda arrematou a compra. Ok. Formou o padrão. Agora a primeira vela, para operarmos esse padrão, a primeira vela vai ter que se virar. Ela vai ter que fazer conexões, rompimentos e interesse. Ou seja, ela se conectou com essa vela de força da mesma cor, ela rompeu o primeiro registro de compra e ainda deixou o interesse. Ok. Qual que é a minha função aqui agora? Se formou o padrão arremate,
ela se conectou com vela de força da mesma cor. Ela rompeu esta região de primeiro registro, de cor contrária, e deixou interesse. Aqui eu vou só fazer o seguinte, ó, esperar a próxima vela nascer, buscar a conexão, a abertura da conexão ou o rompimento, e a minha entrada seria aqui, ó, para a continuação do movimento. Pode pegar de abertura, professor? É mais arriscado, porque ela pode terminar como um doji ou como uma vela verde pequena, e respeitar apenas a conexão e o rompimento. Então pega na região certa. Essa é a primeira forma de você operar o arremate. A segunda forma é o arremate nível 2, ou seja, você vai fazer a marcação na abertura da vela que forma o arremate. Qual foi a vela que formou o arremate? Foi essa primeira do movimento. Sempre vai ser ela. E aí você faz a marcação na abertura, evidentemente que na mesma linha você terá que ter pavio grande de venda. Para você pegar a retração aqui, tem que ter confluência dos pavios. Se tiver na reversão, ok. Se não tiver na reversão, pega lá atrás. Critério de entrada: abriu longe, retrações e mais pico de vela na região. E aí tende a respeitar retração no arremate. Beleza? Nós temos também a reversão, tá? Se uma vela vier, uma vela de compra, finalizando abaixo do arremate de venda. Paviozinho no fechamento, paviozinho na abertura, leitura para reversão. Abriu, tocou, reverte. Como também o pavio da vela que faz a abertura do arremate serve como base também, ó. Pavio da vela que faz a abertura do arremate. Ficou abaixo do pavio do arremate, pequena retração, leitura para reversão. Só que tem que abrir, tocar na região e reverter. Certo? Beleza. Lado de cá é a mesma situação, ó. A venda veio até aqui, correto? E subiu. Próxima vela veio até aqui embaixo, rompendo o pavio anterior, chegou na abertura e trocou de cor, ou seja, provocou a reversão. Toda troca de cor, evidentemente, tem uma reversão. Beleza. E agora é o seguinte, ó. Nesse ponto, a compra arrematou a venda. Para eu pegar uma operação aqui na segunda vela, a primeira vela, além de formar o padrão, ela tem que se conectar com outras regiões. Ela se conectou com a vela de força da mesma cor. Ela deixou o interesse para a continuação, só que ela não rompeu o primeiro registro de cor contrária. Ficou abaixo. Aqui é uma situação de risco. Eu não sei se eu falei para você, mas eu acho que eu falei nas primeiras aulas, quando nós temos defesas e a vela para aqui no meio. Aliás, ela abre aqui no meio. Onde ela tocar primeiro, ela pode derrubar a outra marcação. Se tocar lá em cima primeiro, ela pode romper aqui. Tá? Se ela tocar aqui embaixo primeiro, ela pode romper lá em cima. Então, é basicamente o que está acontecendo aqui. Ó. A compra ficou abaixo do primeiro registro, mas teve o arremate e conexão com vela de força, da mesma cor. A confluência mais forte aqui é para compra, mas tem defesa de venda. Se essa vela subir, tocar na defesa de venda, podemos ter uma reversão aqui. Mas eu não pego reversão, tá? O arremate eu não pego desse jeito, não. Agora, mas serve como defesa aqui o primeiro registro. Se tocar aqui, fica perigoso. A intenção é tocar na abertura da conexão e pegar um fluxo aproveitando o arremate, mais conexão. Temos que torcer para essa vela descer primeiro e não subir primeiro. Se subir primeiro, fica de fora, tá? Fica de fora, porque ela pode romper ou pode reverter, tocando nessa marcação aqui, ó. Mas se tocar na abertura da conexão, existe uma grande chance de continuar o movimento. Fica atento a isso daí. Bom,
Então aqui nós temos também o arremate de nível 2. Como que ele funciona? Eu faço a marcação na abertura da vela que forma o padrão e vou operar aqui do lado retração e reversão. Para operar retração, evidentemente que ou a reversão ou lá atrás tenhamos pavio grande de compra. Pavio de compra. Para operar retração, abriu longe, retrações e mais pico de vela na região. Beleza, retraiu. Para reversão, para reversão, se a venda descer e parar na abertura da vela que está fazendo o arremate, que está abrindo o arremate, deixou o paviozinho de retração, paviozinho como referência, próxima vela abre, tocou na marcação, tende a reverter. Como também o pavio da vela que forma o arremate pode segurar o preço de venda aqui, ó. Ficou acima, pavio na abertura e no fechamento, próxima vela abriu, tocou, tende a reverter o preço. Ok? Então, o arremate nível 2 está baseado muito no corpo e no pavio de abertura da vela que forma o padrão, tanto para reversão como para retração. E também tem o nível 1, que é a continuação após conexão e rompimento e interesse. Beleza? Bacana. Então, no desenho era isso que eu tinha que mostrar para você sobre arremate. E agora a gente vai ali para o gráfico para poder te mostrar o padrão arremate. Aqui, ó. Oi, pode falar. Não, acabei de ver esse mesmo. Sim, sim. Aqui é o seguinte, ó. Tivemos um arremate aqui. Onde foi que eu vi, gente? Foi aqui, né? Nessa reversão aqui, ó. Tivemos um arremate aqui. Agora eu não sei se lá no passado teve algum rompimento ou conexão dessa vela. Ó, conexão com vela de força, ó. Velinha de força aqui atrás, ó. Nasceu dentro da compra e rompeu, ó. Essa vela aqui é vela de força, ok. É comando também? É um comando também, comando aspirado. Mesmo que não seja vela de força, já é conexão, ó. Reverteu, conectou, rompeu alguma região? Acho que não, né? Espera aí. Não, não rompeu. Não rompeu nenhuma região de compra. Primeiro registro. Rompeu o primeiro registro. Olha aqui, ó. Temos um primeiro registro aqui, ó. Deixa eu ver se foi esse aqui mesmo. Ah, não, foi esse aqui embaixo, ó. Esse paviozinho aqui de primeiro registro. Deixa eu colocar de amarelo, para facilitar para a gente. Aqui é o seguinte, ó. A vela fechou sem pavio, certo? Então, primeiro registro de baixa, primeiro de alta. Beleza. Além disso, temos nesse comando aqui a conexão lá atrás. Tá? Pode ver que essa vela também é vela de força porque rompeu a abertura da compra aqui. Ó. Bem pequena, mas rompeu. Tá bom? Eu vou fazer mais uma marcação aqui, ó, colocar no comando. Beleza. Abertura do comando e primeiro registro de compra, no caso. E aí lá no futuro, ó, olha só que interessante. Ó. Vamos lá. Formou o padrão arremate no topo? Formou. Beleza. A venda arrematou a compra. Essa mesma vela se conectou com o comando de venda lá atrás e rompeu um primeiro registro e ainda deixou interesse. O que essa vela aqui fez? Abriu, deu uma leve negativada e foi rompendo devagarzinho. Pode ver que tem um paviozinho aqui, ó, bem pequeno, mas tem. Então, negativou, tende a buscar o pavio. Ok? Já nesse caso aqui, ó, pode ver que temos um arremate aqui, ó, e não teve segunda vela. Está muito óbvio isso daqui, ó, porque nós temos um nanolote aqui atrás. Esse nanolote tem um paviozinho aqui. Esse paviozinho do nanolote segurou o preço. Olha aí, ó. Pavio do nanolote de compra. A venda ficou acima, reverteu. Só que a aula não é sobre nanolote, é sobre
arremate. Então, o arremate foi travado aqui. Essa vela verde deu o primeiro bote para baixo. Evidentemente que ela ia reverter. Então, mesmo com arremate, é bom tomar cuidado com certos travamentos, tá? Deixa eu ver onde é que tem mais arremate por aqui. Aqui mais um arremate aqui, ó. Bem pequeno, mas tem. A primeira vela, vamos ver o que aconteceu aqui. Ela não teve conexão não, né? Eu acho que não teve. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Aliás, não teve rompimento, né? Ela não teve rompimento, teve apenas conexões. Mas vamos lá. Faltou uma das confluências, sem problema. Quando falta uma, a assertividade é menor, mas ainda assim costuma ter boa assertividade. Nós estamos falando aqui do corpo de um novo lote, ó. Corpo de um novo lote. Por que novo lote? Ó, fechou sem pavio, fechou o lote, tá? Então daqui para cima já é novo lote. É bem verdade que o pavio está aqui embaixo, mas em relação ao corpo, houve a conexão de corpo com corpo, que é muito mais interessante do que corpo com pavio. Se você analisar bem, esse lote daqui para cima, ó, já que fechou o lote aqui, aqui já é outro lote. Então veja bem, ó, houve uma conexão lá no futuro. Certo? Arrematou, conectou com a compra, que é um novo lote, deixou interesse. Só não teve rompimento. Mas, olha essa vela. Já deu gap quase que na abertura, negativou tocando na abertura do novo lote e foi embora. Além do mais, tocou na abertura do arremate, da vela que abre o arremate e formou o arremate nível 2. Então aqui nessa vela tivemos o arremate nível 1 com continuação e arremate nível 2 com o toque na abertura da vela que formou o arremate. Essa vela é muito forte, muito boa. Tá? Vou pegar mais um exemplo aqui para finalizar essa aula e começar a próxima. Mais um arremate por aqui, deixa eu ver. Aqui é o seguinte, ó, vou te mostrar o porquê que essa vela aqui não teve continuação, mesmo fazendo o arremate. Ó. Tá vendo aqui que teve um arrematezinho aqui? Ó. Tem um pequeno pavio de compra, arrematou. Mas por que não continuou e reverteu? Porque nós temos aqui uma dupla posição em suas defesas. Dupla posição, corpo de dupla posição, segurou a venda, tem uma tendência de alta. Pode ver que nessa abertura aqui, ó, tem um pequeno pavio. Ela negativou e depois subiu. Presta atenção para você ver no paviozinho dela ali, ó. Aqui, ó. A venda foi segura pela dupla posição. Negativou e depois subiu. Mesmo tendo arremate, é bom tomar cuidado com certos travamentos. Vamos lá, procurar um último arremate aqui para ver se funciona ou não. Olha aqui, ó. Arremate mais conexão mais rompimento. Vamos lá. Aqui é certinho. Aqui eu pegaria a segunda vela tranquilo, tá? Primeira vela já arrematou. A primeira vela conectou com o nanolote de venda. Deixou interesse, rompeu pavio de defesa de nova posição, rompeu dupla posição, certo? Então houve rompimento, mais conexão, mais interesse e mais padrão. Só esperei essa vela negativar, pum, tocou na abertura da conexão, venda. A minha entrada seria aqui, ó, na abertura da conexão. Entendeu como é que funciona o esquema? Entendi. Bacana, é um padrãozinho fácil, mas tem que escolher o gráfico bom para operar, onde tenha bons pavios, caso você for operar retração. E ele funciona muito também no nível 2, né? Que é aqui nessa abertura, ó. Essa abertura aqui, ó. Se vier buscar com pico de vela, tiver pavios de venda na região, tende a tocar e retrair. Me bateu até curiosidade agora para saber se essa região foi tocada. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Ó, olha só, cara. Negativou e rompeu. Até aqui tudo normal. Quando a venda ficou acima, teve até reversões, mas com gap aí não vale, né? Quando a região fica com muito gap, é bom deixar quieto. Mas olha só, quando a compra voltou, formou dupla posição. Formando dupla posição de compra abaixo de uma vela que formou arremate de venda, reverte. Pode ver o seguinte aqui, ó. Aqui eu teria operação. Dupla posição de compra,
ficando abaixo de um arremate de venda. Então, só esperava negativar aqui, ó. Negativou, venda. Certo? A abertura da conexão, da abertura do arremate é importantíssimo também para esse tipo de situação aqui, tá? Então, beleza, essa foi a nossa aula sobre arremate de nível 1 e também de nível 2. Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? E aí nós podemos finalizar essa aula aqui e já começar a outra. Dúvida? Não, Tranquilo, então. Beleza, eu vou fechar a aula aqui e vamos iniciar a próxima.